Fala, galerinha, tudo bem? Espero que sim. Tem uma notícia um pouco triste, né? O vídeo quase não era gravado. Por quê, professor? Estava esperando a autorização da Lumena. Estou gravando esse vídeo agora domingo à noite, só depois da autorização da mulher, viu? Tá autorizada. Galera, hoje a gente vai continuar o capítulo 1. Esse capítulo a gente começou na aula passada. Ele fala justamente do iluminismo. Para quem não assistiu a primeira aula ou para quem assistiu e quer rever, eu vou colocar o link do capítulo 1, do início do capítulo 1, aí na descrição, beleza? Então, quem quiser assistir novamente ou por algum motivo perdeu a primeira aula, é só clicar aí na descrição que vai ter o link. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. A mensagem do dia, deixa eu só pegar o pincelzinho aqui. A mensagem do dia é super interessante. É algo que eu estou sempre falando para vocês. O que é, professor? Está aqui. Ó. Esse é o nosso socioemocional. Faça as anotações das aulas. Separe o registro de matéria. Anote somente o fundamental de forma clara e sucinta. Registre suas principais dúvidas. Essa é a minha dica. Por mais que sejam aulas remotas, pessoal, vá lá, tenha o seu caderno, a matériazinha de história, a matériazinha de geografia, a matériazinha de matemática. Separe, organize, faça as anotações. Vocês vão ver que vocês conseguem aprender muito mais. Se você só assiste o vídeo, você acaba não entendendo tudo. Agora, se você assiste a videoaula e copia, faz as anotações, eu tenho certeza que você vai aprender bem mais. Beleza? Essa é a nossa dica do dia. Tranquilo? Vamos lá para o conteúdo, né? Galera, na aula passada, peraí, porque na minha tela tá um negócio aqui no meio. Pronto, tirei. Na aula passada, eu estava falando dos expoentes do iluminismo, ou seja, os grandes filósofos do iluminismo, os grandes pensadores do iluminismo. E aí deu tempo para falar apenas de um desses filósofos. Foi John Locke, ou John Locke, como que. Já expliquei isso na aula passada. Hoje a gente vai continuar falando de outros pensadores. E aí chegamos à figura de Voltaire. É, esse bonitão aí, ó, professor. Tô apaixonado. Essa é a imagem de Voltaire. Voltaire, ele tem uma frase que ficou famosa aí nos livros de história. Que frase é essa? Tá aqui, ó. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Que frase, hein, meu amigo? Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Em outras palavras, de forma mais simples, você pode falar a bobagem que for, mas eu vou defender você falar essa sua bobagem. Resumindo, o que é isso? Galera, quando ele fala isso, ele está falando justamente na liberdade de expressão. Essa frase ela pode ser resumida aí, ó, em liberdade de expressão. Ou seja, eu posso discordar de você, eu posso não concordar com a sua fala, mas se for preciso, eu morro defendendo que você fale, na minha visão, essa bobagem. Então, essa é a ideia de Voltaire. Moleza, né? Fácil demais. Voltaire é só isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Inclusive, ó, vocês vão ver que a atividade ficou fácil depois que eu coloquei aí o resumo. Passando. Passar aqui. O outro pensador é justamente Montesquieu. Tá aqui Montesquieu. Cadê essas aulas?
presenciais, alguns alunos, professor, parece aquele cara lá dos Jogos Mortais. Eu disse, o pior que parece mesmo. Então, Montesquieu é outro grande pensador do iluminismo. Esse cara, ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. Foi a principal obra de Montesquieu para o iluminismo. Eu consigo resumir esse livro em uma frase. Detalhe, essa frase é minha, não é frase de Montesquieu. Mas com essa frase eu consigo resumir a obra de Montesquieu. Que frase é essa, professor? Só o poder é capaz de limitar o poder. Essa frase é minha, galera. Só o poder é capaz de limitar o poder. Essa é a frase que eu consigo aí resumir o espírito das leis. Como assim? Falei para vocês na aula passada que o iluminismo é um movimento feito pela burguesia para conseguir chegar ao poder. E quem estava no poder era o rei, em parceria com a Igreja Católica, junto com os nobres, né? O tal do antigo regime. Qual é a ideia de Montesquieu? Derrubar o rei. Mas vem cá, se eu quero derrubar a figura do rei para colocar a burguesia no poder, eu preciso primeiro o quê? Enfraquecer o rei. O rei ele é muito forte, ele tem todos os poderes. Então, se eu quero derrubar o rei, eu preciso primeiro fazer com que o rei fique fraco. Aí sim eu consigo tirar o rei do poder. Para isso, ele criou esse livro, essa obra, e essa obra fala na tripartição dos poderes. Ou seja, a sociedade ela deveria ter aí a figura dos três poderes. Professor, que poderes são esses? O primeiro poder, vou colocar aqui, ó, é o poder legislativo. O que é isso? O poder legislativo é aquele poder capaz de criar as leis. É o poder para você poder criar as leis. O segundo poder é o poder executivo. O nome já entrega. É aquele que vai executar as leis. Já o terceiro poder é o poder judiciário. O poder judiciário ele vem com a tarefa de fiscalizar e punir aqueles que não cumprem as leis. Olha aí como era antes. O rei ele era absoluto. Se ele era absoluto, ele tanto tinha o poder de criar as leis, como de executar, como também de fiscalizar e punir. Ou seja, antes dessa obra aqui, o Espírito das Leis, só existia um poder, era o rei, e o rei mandava em tudo. Beleza? Olha a ideia de Montesquieu. Só o poder é capaz de limitar o poder. Ou seja, tem que ter outros poderes para que eu possa diminuir o poder do rei. O cara era um gênio. Para isso, ele promoveu a tripartição. Olha, os três poderes. A partir de agora, a sociedade ela terá o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. É o que hoje, a sociedade hoje, ela baseia-se nisso. Aqui no Brasil existe o poder legislativo, existe o poder executivo e existe o poder judiciário. O presidente, professor, ele tem qual dos poderes? Ele tem apenas esse poder aqui, ó, o executivo. O presidente ele não pode criar leis, porque isso é o poder legislativo. O presidente ele não pode punir ninguém. Quem faz a punição é o judiciário. Tá entendendo? Então, qual é a ideia? Com esses três poderes, o rei agora só vai ter apenas o quê? Um único poder,
E qual é o poder que o rei vai ter? Apenas o poder executivo. Perceberam aí a manobra, a inteligência do cara? O rei agora ele não vai mais poder criar leis, ele não vai mais poder punir. Eu estou ou não enfraquecendo o rei? Claro que estou. Se o rei fica fraco, o caminho fica livre para quem assumir o poder? A burguesia. Então, tá aí Montesquieu. A ideia de Montesquieu é clara. Enfraquecer o rei agora só vai ter um único poder, que é o executivo. Com isso, fica mais fácil a burguesia derrubar esses caras do poder. Beleza? Então, já foi 3. Para terminar os pensadores, falta apenas um. Um único pensador. Vamos lá. Professor, quem é que está faltando? Deixa eu limpar isso aqui. Jean-Jacques Rousseau. Tá aqui o Rousseau. Rousseau, ele tem uma frase, e essa frase vai estar presente aí na atividade de vocês. Falou isso aqui, ó. O homem, ele é bom, presta atenção. O homem, ele é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Em outras palavras, Rousseau, na visão dele, o ser humano ele nasce bom. Então, você nasceu, você é uma pessoa boa. O problema é, quando você estiver junto com a sociedade, você começa a se corromper. Você começa a deixar de ser algo bom para se tornar algo mal. Tá vendo a ideia do cara? Por isso que ele fala, o homem, por natureza, ele é bom. Quando ele nasce, ele é bom. Só que aí a sociedade vai corromper. Então, o homem ele acaba, durante a sua vida, deixando de ser bom, passando a ser do mal. Então, esse é o pensamento de Rousseau. Tranquilo? Com isso, a gente consegue ver os 4 expoentes do iluminismo. E aí, professor, é só isso? Não, calma aí. Durante o iluminismo, vai acontecer um movimento muito interessante, o chamado movimento enciclopedista. Quem fez? Os responsáveis por fazer esse movimento foi Diderot e um outro cara chamado D'Alembert. Como é, professor? É isso aí. Diderot e D'Alembert. Esses são os caras responsáveis por promover o movimento enciclopedista. Como assim, professor? O que foi isso? Para mim isso é muito fácil, porque na época que eu estava no lugar de vocês, a internet era algo de outro mundo. Celular, poucas pessoas tinham celular. Ter acesso à internet era para um grupo muito reduzido. E aí, quando o professor passava uma determinada atividade, vá pesquisar sobre o iluminismo. Aí eu teria que ir na biblioteca da escola. Aí lá na biblioteca da escola tinha as chamadas enciclopédias. O que é isso, professor? Eram livros muito grandes e nesses livros lá ia ter história, geografia, matemática, português. Então eram livros grossos, muito grossos, e aí nesse livro ia ter o conhecimento de várias ciências. Então, dentro dessa enciclopédia, eu conseguia fazer uma pesquisa de português, eu conseguia fazer uma pesquisa de matemática, eu conseguia fazer uma pesquisa de história, de geografia. Então, as enciclopédias é quando eu estou reunindo o conhecimento, vou reunir o conhecimento. Diderot e D'Alembert, eles vão começar a escrever, a compilar, a juntar o conhecimento em um livro. Esse livro ficou conhecido como as enciclopédias. Por isso o nome movimento enciclopedista. Qual era o objetivo desses caras ao promover o movimento enciclopedista? O objetivo era claro, era popularizar o saber, o conhecimento. Não entendi.
O conhecimento, naquela época, era apenas para os ricos. O que diferenciava eu ser rico ou eu ser pobre não era simplesmente a condição econômica, não, era o conhecimento. Se o cara tinha muito conhecimento, ele era da elite. Se o cara não tinha quase nenhum conhecimento, ele era do povão, ele era pobre. E aí o movimento enciclopedista quer acabar com isso. Quer que o conhecimento seja para todos, inclusive para o povão. Por isso, o objetivo do enciclopedismo é justamente popularizar o saber, popularizar o conhecimento. Fazer com que o conhecimento não seja apenas da elite, mas seja para todos, inclusive para o povão. Tranquilo, né? O professor terminou? Ainda não. Calma, vai terminar agora. Molezinha, ó. Para terminar esse capítulo, falta eu mostrar para vocês, ó, o chamado despotismo esclarecido. Eu costumo muito falar que nas minhas aulas de história eu tento usar as várias ciências, né? Eu tento trazer geografia, eu tento trazer as ciências mesmo, eu tento trazer a matemática. Olha aqui, não, professor, eu dei matemática. Deixa conversa feia. O despotismo esclarecido, eu consigo traduzir isso em uma fórmula. Olha aí, a matemática aí ajudando. Como assim? O que é o despotismo esclarecido? É o absolutismo mais o iluminismo. O curioso é quando eu falo isso, o aluno que vem prestando atenção na aula de iluminismo, a cabeça dele vai bugar, né? Eita, professor, aí eu não entendo. O senhor falou que o iluminismo é feito pela burguesia que vai bater nos reis, no absolutismo. É isso mesmo. E agora o senhor está dizendo que os dois vão fazer a fusão? É isso mesmo. Como assim, professor? Explique. Vou explicar. Os reis começaram a perceber que o iluminismo estava cada vez mais forte. Então, o movimento iluminista ele vai ficando cada vez mais forte em solo europeu. Os reis começam a ter medo de perder o seu poder. Aí o que é que os reis falam? Ei, iluminista, eu também sou iluminista. Olha aí como os reis são maus. Os reis começam a dizer que apoiam o iluminismo. Dizer, olha, eu apoio o iluminismo, eu apoio essa ideia de que a igreja não deve ter tanta força, eu apoio que a burguesia deve ser mais forte do que os nobres, eu só não apoio essa ideia de derrubar o rei. Aí essa ideia eu acho mal paia, mas as demais ideias eu estou apoiando. Então os reis, percebendo que estava muito próximo de perder o poder, eles começam a se dizer iluministas. E aí, quando eu tenho uma junção entre absolutismo e iluminismo, nós temos o que chamamos de despotismo esclarecido. Se você for olhar no dicionário, despotismo quer dizer autoritário, ou seja, absolutismo. Esclarecido vem da ideia de iluminar, iluminismo. Então, despotismo são aqueles reis ou rainhas que vão começar a dizer que são iluministas. Qual era o objetivo disso? O objetivo era simples, manter o poder. Eles queriam se manter no poder, deixa eu botar manter o poder tá bom. Eles queriam se manter aí no poder. Tá aqui alguns déspotas, os mais famosos, a Catarina II, que governava a Rússia, o José II, que governava a Áustria, o Frederico II, que governava a Prússia, Marquês de Pombal, o cara que controlava a política lá em Portugal. Então, tá aí. Beleza? Espero que tenham entendido. A gente conseguiu aí concluir o iluminismo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, galerinha. Fique com Deus. Até a próxima.